Fala pessoal, mais uma vez aqui, Exal Pimenta com o nosso canal, né, Tática em Campo. E vamos falar aí um pouco sobre a Copa do Mundo, né, como a nossa seleção se comportou nesse segundo jogo que já aconteceu e já, quem sabe aí vamos ter algumas ideias aí para o próximo confronto e o restante da Copa, né. Então, o jogo foi muito bom, né. A seleção brasileira se comportou muito bem, inclusive um jogador que eu não gosto muito, não gosto no sentido de que não é que eu tenha implicância com ele, mas é porque vejo que há muito tempo ele não vem jogando bem na seleção, não é de hoje, que é o Rafinha. Mas ele, de certa forma, jogou ali, deu uma melhorada, né, em relação aos outros jogos, e mesmo assim, aí entra a tal da, não é implicância, né, mas pô, o cara perdeu aquele gol, não tem como perder um gol daquele. Ele até utilizou a técnica correta. Desculpem, aqui já é 11h30 da noite. Aliás, 11h30 não, 11h14. É esse momento que eu estou gravando. Então, ele até executou ali de maneira quase que perfeita, né, o movimento de cobrir o goleiro, e só que foi para fora. Aí fica difícil, né, de defender o cara. Enfim, a seleção brasileira jogou num esquema diferente e, cara, tem algo importante para falar. Tá, vou continuar na ideia do esquema tático. A seleção brasileira jogou num 4-3-3, certo? Com algumas variações. Por exemplo, quando estava no bloco mais defensivo, se defendia no 4-4-2, né? 2 linhas de 4 e 2 à frente. Em alguns momentos até ficava só o Vini Júnior na frente, ou só o aliás, não, perdão, Matheus Cunha, certo? O Rafinha voltava lá pela direita, às vezes voltava o Matheus Cunha para compor o meio e ficava os dois lá na frente. Ora Matheus Cunha, ora Vinícius, ora Rafinha, com um dos outros dois, certo? 4-4-2, 2 linhas de 4, beleza. E quando ia para o ataque, virava um 4-3-3. Só que aí que vem o pulo do gato, que era o que eu gostaria de ver nessa seleção. O Matheus Cunha, ele não é centroavante. Coloquem isso na cabeça de vocês. Ah, mas Esaú, ele está jogando com a camisa 9. Tá, esquece a questão da numeração, tá? Em 94 a gente tinha o nosso camisa 9, era o Zinho, que era meia do meio campo lá, meio armador, que jogava até um pouco mais recuado por uma questão tática do Parreira, que ele seguia as instruções do Parreira. Então a numeração em si não quer dizer muita coisa, né? Embora a gente seja acostumado com isso, de que o 10 é o jogador mais habilidoso, o 9 é o centroavante, o 7 e o 11 pode ser um jogador mais de ponta, né, ou de meio campo, que pode voltar e etc. Então o Matheus Cunha, ele não é um centroavante. Ele era, não é mais. Ele tem inteligência e ele tem habilidade, ele tem técnica para jogar como meia e está jogando como meia. E isso é perceptível quando ele pega na bola, ele distribui o jogo, olha para um lado, olha para o outro, dá uns passes que não é qualquer jogador que dá. Então, se você observar, o Matheus Cunha, ele está lá na frente, ele estava entre os dois atacantes, Vini Júnior e Rafinha, que estão abertos. O Vini Júnior até um pouco mais vindo da esquerda para dentro e o Rafinha bem mais aberto, para ajudar a compor ali atrás. Beleza. Só que, em alguns momentos, o Matheus Cunha, ele volta para compor o meio campo e muitas das vezes ele vira um armador. Então existe aí uma variação, olha, uma tripla variação
de duas linhas de 4, 4-4-2 normal, um 4-3-3 com 3 atacantes, 3 meio-campos, né? E o Casemiro ficou bem mais posicionado como cabeça de área ali, não saiu muito, certo? E o Matheus Cunha, com essa movimentação dele, transformou o jogo do Brasil, o sistema tático, também num 4-4-2, só que em losango. Um losango, ou seja, um aqui, dois abertos, um pouco mais abertos, e um camisa 10 na frente, na verdade é um camisa 9, voltando para compor meio campo e distribuir o jogo. Com isso, o Vinho Júnior teve muito mais, como eu posso dizer, Vinícius Júnior teve muito mais chances e foi muito mais acionado, porque a gente tinha pelo lado direito Bruno Guimarães auxiliando ali na criação junto com o Rafinha, dando suporte. Pelo lado esquerdo a gente tinha o Paquetá e o Casemiro como cabeça de área. O Paquetá dando suporte ao Matheus Cunha, com o suporte também aqui passando pela lateral do Douglas Santos. Então o time ficou muito mais bem mais encaixado do que das outras apresentações da seleção brasileira. Isso já é nítido que tem uma melhora significativa. Claro, a gente tem que entender também que isso é um processo, é um início de mudança tática, né, da seleção brasileira. Porque o 4-2-4, minha gente, esqueçam. Eu ouvi vários comentários na internet, no Instagram, de assim, jornalistas esportivos que já estão na área aí há muito tempo, caras que jogaram futebol, opinando. Poxa, eu não entendo, cara. Eu não entendo, sinceramente. O cara dizer que não, porque tem que jogar esse e aquele, tem que tirar. Assim, a seleção tá jogando. Vamos colocar o time que jogou no primeiro jogo. Beleza. A gente tinha lá Vini Júnior na esquerda, Rafinha, Igor, Thiago e o Paquetá pela direita, como se fosse um ponta, só que ele ficou muito perdido por conta do não apoio do lateral, que era zagueiro. Depois saiu e entrou o Danilo, né? Mas que também não sobe muito. E o meio-campo sobrecarregado. Casemiro morto. Então o Paquetá ficou meio que sem função pelo lado direito. E mais 3 atacantes que não ajudavam em nada na marcação. O time ficou perdido realmente. Quando o Ancelotti pegou, puxou o Paquetá um pouco mais para o meio, e ele tendo a característica até de jogar um pouco mais da esquerda para o meio, né? Então o time ficou mais encorpado. Deu uma melhorada lá contra Marrocos, né? Então, isso é um processo também dessa mudança tática. E como eu estava falando, aí a gente tem os 4 atacantes. Aí não está dando certo. O que os comentaristas falam? Que era isso que eu ia comentar e acabei me perdendo aqui. Falam assim: ah, mas o Paquetá não está jogando bem. O Paquetá está mal na partida. Eles não pensam que o Paquetá está numa função que não é a dele. E principalmente numa função que não é a dele e sem apoio nenhum ali pelo lado direito. Aí o que pensam? Ah, vamos tirar o Paquetá. Até aí tudo bem. Vamos colocar quem? O Ederson? Vamos colocar o Danilo do Palmeiras? Não. Vamos colocar o Luiz Henrique. Não. Meu Deus, não dá para entender a cabeça dos jornalistas. Não dá. Principalmente de comentarista de futebol que foi jogador, que conhece de tática de futebol, ou pelo menos deveria conhecer, né? Então aí a gente vê que ou os caras não conhecem, ou eles, sei lá, se recebem alguma grana, não sei, é uma bobagem aqui que eu tô falando, tá?
mas que eu tô imaginando, né? Mas porque, pô, tu tá vendo, cara, que não funciona. Como tu diz que tem que tirar o meio campo, que tá fora de posição, que não tá jogando como deveria. E, assim, poderia até dizer o seguinte: olha, vamos colocar o Paquetá na função que é dele mesmo, para preencher o meio campo, como realmente aconteceu. Mas não, eles falam, tira o Paquetá e coloca o Luiz Henrique, coloca o Ryan. Não, cara, não vai dar certo. Como não deu, né? Contra Marrocos foi muito claro que o time ficou um pouco perdido depois que tinha ajustado, o Paquetá passou a jogar na função correta e depois saiu e entrou mais um atacante e aí deu uma bagunçada, né? E um outro ponto importante desse jogo contra o Haiti é exatamente o próprio Haiti. É uma seleção muito fraca, muito frágil, poderia ter sido em 5 ou 6, 6-0, mas aí percebeu-se que a seleção até colocou o pé no freio, né, e vamos devagar. Então, beleza, acho que deu uma melhorada significativa no esquema tático da seleção e espero que o Ancelotti continue dessa forma, né? Para proteger a seleção brasileira, o meio campo. O problema é que Neymar está... Deixa eu ajeitar aqui. Agora. Neymar está voltando de lesão. E aí? Ele vai entrar no lugar do Paquetá? Ele vai entrar no lugar do Bruno Guimarães? Ele vai entrar no lugar do Casemiro? Ele vai entrar... Ou ele vai entrar no lugar do Rafinha? Ou ele vai entrar no lugar do Matheus Cunha? Esse é o problema. Porque se ele tirar um dos 3 caras do meio campo, ferrou. Pode esquecer. Vai voltar a estaca zero. Agora, se ele tirar o Matheus Cunha, que é o que eu acho que deveria acontecer, se é para botar o Neymar, tem que colocar no lugar do Matheus Cunha. Certo? Por quê? Porque aí você vai ter um cara com inteligência, ou até mais do que o Matheus Cunha, um bom passe e tudo mais, né? E não vai comprometer tanto o sistema defensivo dos 3 volantes do meio campo, certo? Entendido? Agora, se você tira o Paquetá para colocar o Neymar, ferrou, porque você vai voltar a ter 4 atacantes com um cara bichado que não vai conseguir jogar em alta intensidade para voltar a ajudar a marcar, né? E você vai estar expondo o time a um perigo, né? E aí alguns jogadores não vão conseguir render e aí vão dizer que a culpa é de todos, menos do Neymar e menos do treinador ainda, né? Então é necessário a gente olhar com carinho para esse próximo jogo, né? E a seleção tem todo o potencial para crescer nessa Copa do Mundo. E agora sim, estou com esperança de que o Hexa possa vir, porque também as outras seleções estão muito fracas, estou achando, né? Apesar de algumas goleadas, não estou vendo um futebol também muito arrasador por aí até agora. Ainda não vi nenhum futebol arrasador. Acho que por enquanto, se a seleção brasileira conseguir se ajustar da maneira que deve ser, né, a gente consegue aí beliscar em um 4º lugar, quem sabe chegar numa semifinal, quem sabe até a final. Quem sabe o Hexa não vem. Mas o meu medo é principalmente, o Neymar tem que jogar, não importa quem tenha que sair. Não. Esse é o problema da nossa seleção. Alguns jogadores aí que são intocáveis, né? E, claro, acho que se é para tirar outro, então, e colocar um Neymar, põe o Endrick então, para correr ali pelo lado direito, certo? Essa é a minha opinião. Espero que a gente consiga jogar bem, produzir. Agora, é necessário esse tripé de meio campo aí, para a gente ter mais equilíbrio, senão o que vinha acontecendo desde 2014 é que a gente não tinha um tripé de meio campo. Se você parar para analisar, a seleção de 2014, ela tinha ligação direta. Poucas vezes ela ligava no toque de bola. Então,
Por isso que nós sofremos tanto. E por isso também que nós pegamos um 7-1. Por conta da falta do meio campo. Foi exatamente por isso. E é isso que me abisma. Como que os comentaristas não enxergam isso? Não é possível. Certo? Valeu, pessoal. Então, o papo aí de hoje foi esse. Certo? Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e dê essa força aí pro canal. Valeu? Um abraço e até a próxima.